Olá, João Morano, estamos começando mais uma videoaula aqui nessa bagaça. E na videoaula de hoje, que é a última sobre cartografia, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de mapa e a questão da escala. Nossa primeira discussão é o que é um mapa e qual a diferença de mapa para carta, não aquilo que você manda pelo correio, carta outra coisa. Então assim, representações do espaço, quando a gente fala de representação do espaço em termos de colocar no papel os elementos presentes na superfície terrestre, a gente fala em mapa, carta e planta. Planta geralmente é aquela coisa da arquitetura que você vê de apartamento, bairro, um condomínio, etc. Então planta não é interessante a gente discutir aqui. Vamos falar do que é mapa e o que é carta. Então mapa é a representação no plano, em escala pequena, dos aspectos geográficos naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície do planeta. No final dessa aula, a gente vai ver o que é escala. Aguarde aí. Não perda de tempo. Então um mapa é delimitado por elementos físicos ou políticos administrativos, destinado aos mais variados usos, seja temático, cultural ou ilustrativo. Então os mapas são desenhados em escala menor, contém representação mais generalizada. Então quando a gente fala de um mapa, por exemplo, isso aqui é um mapa do Brasil de relevo, é um mapa temático. Né? Aqui eu tenho a legenda, depois a gente vai falar de legenda, escala, projeção e etc. Então isso aqui é um mapa. E aqui o clássico mapa do Brasil com a divisão dos estados, a divisão em regiões geográficas, né? E conjunto de estradas aí, as principais cidades, tá? Para você que nunca viu um mapa do Brasil. Que deselegante! Já a carta é uma representação no plano, em escala média ou grande, dos aspectos artificiais e naturais de uma área da superfície do planeta, subdividida em folhas delimitadas por linhas convencionais. Então, geralmente na carta aparece a delimitação ali dos paralelos e meridianos, com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores em grau compatível com a escala. Há um maior grau de precisão na carta em relação ao mapa, como por exemplo as chamadas cartas náuticas e de cadastro urbano e de navegação aérea. Então, nessa diferença, deixa eu só mostrar uns exemplos de carta aqui, ó. Aqui tem uma carta de Volta Redonda, tá? Se você está assistindo esse vídeo em qualquer lugar do Brasil, eu sou de Volta Redonda, então pus aqui uma carta de Volta Redonda. Tá aqui a área urbana da cidade, ó, Rio Paraíba do Sul tá aqui, a cor do Rio Paraíba do Sul tá ali, né? Você pode estar se perguntando assim, mas que cidade é essa chamada Volta Redonda, né? Porque é uma cidade meio escrota mesmo. Você é louco, cachoeira! Aqui já tem uma projeção mais perto da carta, né? Então você tem a delimitação das folhas, você tem aspectos técnicos, declinação magnética, né? Informações mais técnicas e precisas sobre aqui fica a CSN, os bairros do lado de cá, os bairros do lado de lá, a Volta Redonda e tal, as linhas de relevo, a presença dos corpos d'água. Então a carta, diferença da carta para o mapa, que a carta geralmente numa escala maior, permitindo representações de áreas menores, porque apresenta maior grau de detalhamento. Então, ele representa com maior precisão detalhes da superfície terrestre em relação ao mapa, que é de uso mais geral. Então, acaba que a carta tem um uso mais específico, né? Vários profissionais utilizam diferentes tipos de carta, aeronáutica, náutica, de cadastro urbano, geológico, então o grau de precisão é maior. Aqui a gente tem uma outra carta, que é uma carta aérea mostrando aqui as aerovias e as linhas de chegada aqui no aeroporto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu acho. Eu também. Aqui a gente tem alguns exemplos de cartas e mapas, né? No sentido de uma carta, mostrando a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, eu sou do estado do Rio de Janeiro, então Baía de Guanabara. Mostrando aqui o Rio de Janeiro e o outro lado da poça. Então eu tenho um cartográfico geomorfológico, mostrando as estruturas geomorfológicas. Este aqui já é um mapa geológico e esse aqui é uma imagem de satélite. Então são diferentes mapas e cartas sobre o Rio de Janeiro, mostrando aqui a Baía de Guanabara, para vocês verem como que um pedaço da superfície terrestre pode ser representado de diferentes maneiras. Em relação a cartas e mapas, né, existe uma infinidade, para além da nossa imaginação, da quantidade de mapas e cartas que nós podemos fazer. Ou seja, mas em geral a gente classifica mapas e cartas em 4 grandes grupos, né? A gente tem os mapas gerais, geralmente são produtos cartográficos elaborados em escala pequena, isto é, com menor nível de detalhamento, pois mostram grandes regiões e contêm informações sobre temas variados, divisão política de países, cidades, mostrando rios, montanhas, etc. O mapa mundi, o mapa do planisfério, é o mapa mais geral que a gente tem, é o mapa mais utilizado para representar o planeta como um todo, naquele problema que nós já discutimos da representação da Terra, que é uma geóide, numa superfície plana. Tá lembrado? Não tô lembrado, não.
Já os topográficos são os mapas que possuem alto nível de precisão e detalhamento dos aspectos naturais, geralmente, né, como o relevo terrestre, a representação das curvas de nível. Vegetação e hidrografia e também aspectos não naturais, como meio de transporte e comunicação, são denominados mapas carta-base. Não há um consenso sobre o significado de mapa topográfico. Como fala sobre topografia, aceite-se que todo mapa que apresenta curvas de nível, né, as linhas não sei. Abra o olho, porra! Tem lá direitinho mostrando a variação do relevo, são os mapas ou cartas topográficas. Então aqui eu tenho um mapa do planisfério, mapa mundi. Esta aqui, lembrando, é a projeção de Robinson, mostrando o planeta todo aí. E aqui eu tenho uma carta topográfica de Carmo de Minas, né? Professor, onde fica Carmo de Minas? Eu sei que é em Minas Gerais, né? Quero saber qual região de Minas Gerais que é Carmo de Minas. Não sabe não? Então pesquisa lá no Google, cara. Eu te pago pra quê? A gente tem também os chamados mapas temáticos, ou seja, são aqueles que fazem referência a um assunto ou tema específico e apresentam várias formas de representação, como os climáticos, demográficos, geológicos, econômicos e geopolíticos. Geralmente é feito sobre o mapa base, né? E a partir dele eu insiro as informações do tema específico que eu quero tratar. Então, o mapa geológico do Brasil. O mapa do Brasil é um mapa base, com as definições, com as projeções, as definições, tudo direitinho das regiões brasileiras, das formas, da distância, etc., compatível com a escala. E sobre ele eu coloco o tema geológico ou o tema demográfico, e aí eu tenho um mapa temático. Já os mapas especiais, geralmente são cartas, né? São representados em escala grande, são produtos cartográficos bastante específicos que atendem à necessidade de profissionais de diferentes áreas. As cartas náuticas, cartas aeronáuticas, mapas meteorológicos, são mapas e cartas especiais com objetivo bastante específico, grau de detalhamento muito grande, né? E com informações bem precisas. Esses são os chamados mapas ou cartas especiais. Eu tenho um mapa temático. Nada mais é do que um mapa do relevo do continente aqui norte-americano, pegando aqui o México, Estados Unidos e o Canadá. Aqui eu tenho a legenda direitinho, aqui a imagem de satélite, né? Questão da projeção, escala, indicação ali, tudo direitinho, contendo um mapa. Aqui já é uma carta, se eu não me engano, uma carta náutica. Eu acho que é uma carta náutica, pegando aqui da cidade do Rio de Janeiro, passando aqui pela Argentina, até chegar aqui no sul da Argentina, próximo ao continente antártico. Tem as linhas aqui que eu não faço ideia do que é, né? Porque é uso específico. Se é uso específico de carta náutica, eu não sei o que é, né? Nossa, que bosta! Mostrando aí tudo direitinho para vocês. Então, se for trabalhar com alguma coisa bem específica, pode ser que você, na sua profissão, trabalhe lá com um mapa carta específico, do qual você vai ter que saber interpretar e ler aquele mapa ou carta específica no ambiente de trabalho, né? Se você conseguir trabalhar. Ah, morre! Diabo! Se nós falamos que o mapa é necessário interpretá-lo, né, é necessário lê-lo, significa que o mapa tem uma linguagem que permite com que qualquer pessoa que, ao pegar aquele mapa, possa fazer a leitura correta daquele mapa, né? O mapa tem que apresentar um objetivo e a gente tem que saber interpretar o mapa. Então, na construção de um mapa para a representação da superfície terrestre, é necessário que o mapa tenha uma linguagem própria, construída de modo que qualquer um consiga ler esse mapa. Então foi criada, né, ao longo do tempo, a chamada linguagem cartográfica. O que isso significa? Consiste de um conjunto de símbolos e convenções que permitem e facilitam a leitura do mapa. Por exemplo, as convenções acabou sendo muito utilizado e depois em encontros internacionais de cartografia foi sistematizada essas convenções. Usar verde para vegetação, azul para água, marrom para solo e relevo. Então isso são convenções. Todos os mapas devem conter alguns elementos básicos para permitir a sua leitura. Então são eles. Todo mapa deve ter um título. Esse título deve ser claro e conciso e transmitir o principal objetivo do mapa. Obviamente pode ter um subtítulo, isso não impede. Indicação do norte, né? Obviamente que a maioria das mapas e cartas construídos desde as grandes navegações, como a Europa Ocidental
fica numa posição centralizada, aí fez o norte ser para cima, né? Então você tem indicação do norte ou a rosa, indicação da seta pelo norte ou da rosa dos ventos, para você poder ali se localizar. Tem que ter informado a projeção cartográfica, que nós já estudamos, você está lembrado? Que dia foi isso? A fonte, ou seja, é o órgão, empresa, o instituto que elaborou o mapa. Você, quando pega livro didático, prova do Enem, vestibular, etc, 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 95% dos mapas que você pega são os mapas feitos pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A legenda, que é um conjunto de sinais, figuras e cores que aparecem no mapa, por meio do quais podemos interpretar as informações contidas nele. Permite a leitura dos símbolos ou das convenções cartográficas. E tem que ter escala, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, aqui está um exemplo. Ó. Eu tenho um mapa Europa físico. Então, aqui já está o título do mapa. Eu sei que é o continente europeu, representando a parte física, mostrando o relevo, os cursos d'água, os mares aqui, as enseadas, etc. Né? Aqui eu tenho a legenda. Então, do verde mais claro são áreas de menor altitude, planície, planalto, etc. Até passando pelo laranja ou marrom, que são áreas de maior altitude, as cadeias de montanha, os picos, etc. E o azul, do azul mais claro, que é locais nos mares e nos oceanos, que são mais rasos, até o azul mais escuro, que são os locais mais profundos. Aqui eu não estou conseguindo enxergar porcaria nenhuma e nem você. Ah não, sério? Aqui eu tenho orientação, a setinha indicando norte. Eu tenho que ir informando qual é a projeção cartográfica, que eu não faço ideia porque eu não consigo ler. E aqui eu tenho a escala também, que eu não estou conseguindo enxergar porque eu também não consigo ler. Tá joia? A nossa aula tem este nível de qualidade. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E aí, por exemplo, são construções que nós utilizamos das variáveis visuais, né? Ou seja, tamanho, valoração por cor, valoração por tamanho, setinhas indicando fluxos populacionais, por exemplo. Quanto mais grossa a setinha, maior o fluxo populacional. Então são convenções que a gente usa para interpretar. Variáveis de separação, que pode ser por cor, né? Por rachura, são as variáveis de separação. Aqui são as variáveis de tamanho. Eu faço geralmente do menor para o maior no tamanho, ou faço gradação de cor, do mais claro para o mais escuro. Já as variáveis de separação, para determinar dois objetos diferentes no mapa, eu faço por rachaduras ou cor diferente, por exemplo. E aqui tem as formas que podem ser pontuais, símbolos para indicar cidades, aeroportos, estações de energia, etc. Linear, as rodovias, ferrovias, etc. O zonal, locais que se planta cana-de-açúcar, locais que se planta soja, que você vai interpretar no mapa. Por tamanho, aí eu faço gradação, né? Então a cidade menor é um pontinho menor, a capital é um pontinho maior, a capital do país é um quadradinho maior, e assim sucessivamente. As linhas e as gradações também em orientação, né? Então um triângulo para cima significa uma coisa, um triângulo para baixo significa outra, e assim sucessivamente. Utilizando gradação de valor, né? Do mais claro para o mais escuro, ou granulação, e aí eu estabeleço as diferenciações. Essas são as linguagens cartográficas que nós utilizamos para fazer a leitura e interpretação correta dos mapas. Agora nós vamos falar alguns maiores problemas na interpretação do mapa que as pessoas não conseguem fazer, que é o problema da escala. A escala é usada para estabelecer a relação entre o tamanho real do fenômeno na superfície terrestre e sua representação no mapa. A fórmula usada é D maiúsculo igual a E maiúsculo vezes D minúsculo. O D maiúsculo é a distância real. O D minúsculo é a distância no mapa. O E é a escala. Então você tem ali o cálculo que você faz, né? Para você saber quantos centímetros do mapa corresponde a quantos quilômetros na superfície terrestre, é o mapa que faz isso. Então o mapa é uma representação da superfície terrestre bem diminuta. Então a escala é essa correspondência entre o que tem na superfície real, das distâncias, etc., com aquilo que está representado no mapa. Então, por exemplo, você vai ver o mapa assim, ó, 1 para 200 mil. É uma escala de um mapa. O que isso significa? Para cada 1 centímetro no mapa, corresponde a 200 mil centímetros na realidade. Transformando 200 mil centímetros para quilômetro, equivale a 2 quilômetros. Então, o que isso significa? Você pegou um mapa com uma escala de 1 para 200 mil, significa que para cada 1 centímetro que você medir lá no papel, equivale a 2 quilômetros da realidade. Então, se eu marco um ponto A e um ponto B no mapa
e ele tem 6 centímetros, numa escala de 1 para 200 mil, vai ser equivalente à distância de 12 quilômetros. É assim que nós interpretamos o mapa. A maior dificuldade da leitura e interpretação do mapa está no cálculo da escala. Sim, você tem que calcular as distâncias a partir da escala. É regra de 3 simples, ali proporciona um negócio muito fácil? É, mas como a maioria da população brasileira é analfabeta em matemática, né? E aí quando pega para fazer cálculo em escala, não sabe fazer a interpretação correta de um mapa. Então, quanto maior a escala, ou seja, é menor a área representada, o que permite a visualização de maior quantidade de detalhes. Então, maior a escala significa número menor, porque é uma divisão aí, é o denominador que a gente está analisando. Então, as escalas podem ser pequenas ou grandes. Ela é considerada pequena quando os objetos são reduzidos para caberem no papel. Nos mapas representados com esse tipo de escala, não é possível apresentar muitos detalhes. As escalas são grandes quando não é necessário reduzir muitos elementos, possibilitando assim um maior grau de detalhamento. Então, assim, escalas grandes, 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, são escalas grandes. Representam bairros, propriedades rurais, cidades, né? Geralmente utilizado para cadastro urbano, né? Ali, esse tipo de cadastro rural e etc. Geralmente utilizado para isso. Então, são representações de áreas pequenas da superfície terrestre. Escalas médias, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, geralmente representam regiões, estados ou países menores ali e tal. E as escalas pequenas, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, geralmente se representam os mapamundi, os mapas continentais neste sentido. Então aqui tem a escala gráfica, pode aparecer dois tipos no mapa, pode aparecer dessa maneira, escala gráfica. Então aqui ele já vai mostrar, a cada 1 centímetro vai 1000 metros. Né? 1 para 100 mil. Para cada 1 centímetro, para cada 2 centímetros vai 1000 metros, 1 para 50 mil. Aqui 1 para 250 mil e por aí vai. E aqui nós temos a questão da escala, né? Então diferentes escalas mostrando aí os tipos de mapa na sua distância. Aqui está mostrando a cidade de Cornélio Procópio. Produção, onde fica Cornélio Procópio? São Paulo. Você acha que é São Paulo? Então por que botou no slide se você acha? Tem que ter certeza, passar a informação correta. Então brincadeira, eu te pago pra quê, produção? Faz serviço direito. Então aqui a gente tem, por exemplo, Cornélio Procópio na escala de 1 para 50 mil, certo? Aqui eu tenho Cornélio Procópio na escala de 1 para 250 mil. 1 para 1 milhão aparece só o pontinho da cidade de Cornélio Procópio. Aí vem depois a outra escala, 1 para 250 mil, já aparece aqui a mancha urbana da cidade de Cornélio Procópio. Aí eu venho para cá, 1 para 100 mil, já aparece aqui maior. E 1 para 50 mil já aparece aqui já as ruas, bairros, tal, da cidade de Cornélio Procópio. Então é a mesma cidade representada em diferentes tipos de escala. Estamos encerrando a nossa aula de hoje, a nossa última aula de cartografia. Agora você aprendeu como se localizar, aprendeu a interpretação do mapa, aprendeu tudo isso de forma bacana, muito legal. Na próxima aula a gente começa o nosso módulo de geologia, planeta Terra, funcionamento do planeta, agentes internos e externos, etc. Se inscreva no canal, dê o seu joinha lá, escreva seu comentário, sua piada, seu absurdo, sua crítica, seu xingamento. Nenhum comentário é censurado aqui no nosso canal. Até sexta-feira.